Gente, vamos começar, vamos reiniciar aqui. Nós estamos estudando o livro de 2 Reis. Então, vamos lá. Irmãos, lembra que quem foi o responsável para acabar com a dinastia de Acabe? 2 Reis, nós estamos lá no 9 e 10. Jeú, exatamente, ó. Então, Jeú que Deus levantou para exterminar a dinastia. Então, isso já tinha sido profetizado que o que seria feito com ele. Então, o último da dinastia seria o rei Jorão. Então, ele mata Jorão e o rei Acasias, que era rei de Judá, que era aparentado com o rei de Israel, certo? Depois de ter matado os reis, ele vai procurar Jezabel, ele é jogado alto e atropelado pelos cães, né? Então lembra disso, né? Ele mata os 70 filhos de Acabe, mata também os restantes da casa de Acabe, mata os irmãos de Acasias, rei de Judá, mais 42 homens. Lembra que nós falamos que ele ultrapassou aquilo que Deus mandou? Deus não mandou ele fazer nada sobre os reis de Judá e também os descendentes lá dos reis de Judá. Então ele ultrapassa aquilo que Deus mandou. Então foi um zelo parecido com um fanatismo, certo? Nós podemos comparar um fanatismo. Ele mata os restantes da casa de Acabe, todos os sacerdotes da casa de Baal, isso foi bom. Mas, entretanto, aconteceu aqui, ó. Veja o último, o número 11 aqui, ó. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, né? Não retirou os bezerros de ouro em Dan e Betel, que ele tinha feito para adorar. Então, esse pecado acompanhou o reino de Israel, certo? O reino do norte, durante todas as dinastias e todos os reis. Tá? De Josias. Não, do reino de Israel do norte. A Josias é do sul, já é de Judá. Tá? Não, tem muito. De Judá não, de Judá ficou. Teve alguns, alto e baixo, Agora aqui, irmãos, já é os reis de Judá. Atalia toma o trono por usurpação e mata toda a descendência real. Atalia era filha de quem? Jezabel. Então veja lá, olha, filho de Acabe, lá em Judá, certo? Essa questão do aparentar com o incrédulo, nós já falamos sobre isso, né? O povo de Israel se aparentou com o povo incrédulo, mesmo que era de Israel, só que Israel já tinha afastado completamente de Deus. Muito bem, então o reino dela se estendeu por 6 anos, certo? Ela morreu, aliás, ela reinou por 6 anos, e aconteceu o seguinte, que Joás foi escondido por... esqueci o nome da pessoa aqui, deu mais tarde que eu vou falar aqui. Então ele foi escondido porque ele era novinho. Os 6 anos que ela reinou, foi até onde ele podia reinar. Então ele era bebê. Então foi o único dos filhos do rei de Judá que sobreviveu, certo? Foi Joás. E quem era o tutor dele era Joiada. Nós falamos aqui do Aio, né?
Então, Joiada foi o seu tutor. Então, só que ele, como Atalia estava no reino, então ele viu que precisava realmente tirar Atalia do reino. Então, ele foi rei, se tornou rei ainda criança. Então, Joás se tornou rei ainda criança. Então, com 6 anos de idade. Então, ele reina lá 6 anos de idade. É claro que Joiada sempre estava, que era aquele que governava, porque uma criança de 6 anos não sabe tomar decisão, não sabe o que fazer. Uma criança de 6 anos não consegue. Então, Joiada era aquele que, pode dizer, reinava, né, no nome dele, que era sacerdote. Então, Joiada realmente ele foi importantíssimo nesse momento para a história de Judá. Tá? Diz aqui que Joás foi fiel a Deus enquanto Joiada viveu. Então, isso aqui, olha. Mas depois da morte de Joiada, já não era fiel como nos dias dele, até que foi morto em conspiração. Então veja bem aqui, há muitas pessoas que são fiéis enquanto estão debaixo da asa e da proteção de alguém que é fiel. Quando aquela pessoa sai, essa pessoa vai mostrar exatamente quem ela é. Entende? Então, por isso que a gente tem que orar mesmo para a conversão dos homens, dos nossos filhos, de todos aqueles nossos. Porque quando sai debaixo da nossa aba, né, das nossas asas, podemos dizer assim, talvez a gente não mantenha ainda, alguns conseguem. Mas depois que sai, se não forem convertidos, se não tiverem o Espírito de Deus, não vão ficar firmes. Então, uma pessoa, por exemplo, quando está debaixo da proteção de uma igreja, certo? Ela também é nesse sentido também. Ela fica bem, tá legal, parece pessoa salva, tudo. Mas aí ela comete alguma coisa e ela é excluída daquela igreja, ou ela resolve sair. A pessoa não é convertida. Parecia convertida, ela sai. Aí ela vai só piorando, só cada vez pior. É porque não era convertida. Então isso aconteceu com Joás. Ela era fiel até ter a influência de Joiada. Bom, agora volta para os reinos de Israel. Lembra-se, gente, segundo Reis, e primeiro Reis também. A gente tem que tomar cuidado para saber de quem nós estamos falando. Ora fala dos reinos de Israel, ora fala dos reinos de Judá, mas dá para identificar. É só você prestar atenção ali nos primeiros versículos que fala quando aquele rei entrou, que você vai entender de quem está falando. Você tem que entender se aquele rei é de Judá ou se é de Israel, certo? Então, primeiro e segunda Reis, você tem que entender isso, tá? Porque senão você se perde ali, coloca os reis, mistura os reis, aí é um problema, tá? Então agora, nesse caso aqui, Joacás, reinou 17 anos, ele era filho de Jeú. Então Jeú era da onde? Israel, que tinha desviado já, né? Então era de Israel. Então Joacás, no caso, né? Fez o que era mal, pois não abandonou os pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Mesma coisa. Israel é entregue nas mãos de Azael e de Ben-Hadad. Azael e Ben-Hadad eram reis da Síria. Síria. Né? Não é a Síria. Reis da Síria. Não foi para onde eles foram levados cativos, não. Certo? Reis da Síria. Joacás suplica ao Senhor e o Senhor livra ele. Então ele é livre. Sempre Deus está pronto, disposto a perdoar, desde que a pessoa se humilha. Então isso é importante. Jeoás, filho de Joacás, reina em Israel 17 anos. Também fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou dos pecados de Jeroboão. Essa é uma constância. Nesse interim, aqui,
Eliseu adoece e Jeoás vai visitá-lo. Eliseu prediz a vitória de Israel contra os sírios. Eliseu usa a figura do arco e flecha. Ele manda jogar o arco pela janela. Ele pede a Jeoás para ferir a terra, e ele fere a terra 3 vezes. Então, feriu a terra 3 vezes. Eliseu fica irado com ele e fala assim, você devia ter ferido 5 ou 6 vezes. Porque aquele ferir da terra seria quantas batalhas eles iriam ganhar. Mas se eles ferissem 5 ou 6 vezes, eles iriam realmente destruí-los e eles jamais iriam sobressair sobre eles. Mas como foi só 3 vezes, eles prevaleceram só 3 vezes contra o rei da Síria. Amazias, rei de Judá, agora já começa de novo, rei de Judá. Começa a reinar em Judá e vinga a morte de seu pai Joás. Lembra que Joás, aquele que foi rei criança, certo? Depois que Joiada morre, ele passa a reinar, mas daí ele não foi um bom rei. Foi só nos primeiros anos ele foi um bom rei, enquanto Joiada estava vivo. Aí ele morre por conspiração, certo? Mas aí o conspirador, ele não mata todos os seus filhos, porque geralmente quando alguém tomava o trono, né, ou matava o rei, ele matava todo mundo para não ter, para não suscitar outro rei. Você tinha que matar todo mundo daquela. Então, isso era o que eles faziam, certo? É crueldade, não, porque ele queria reinar no lugar daquele, ele queria acabar com aquela dinastia, certo? Então, aí não, nesse caso aqui, ele não conseguiu, aí foi feito, os filhos de Israel fizeram Amazias, rei de Judá. Então, ele vinga a morte de Joás, ele tinha 25 anos quando começou a reinar. Então, Amazias era filho de Joás. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não como Davi, não tirou os altos onde o povo oferecia sacrifícios. É interessante, você vai ver aqui, entre os reinos de Judá e os reinos de Israel, nos reinos de Judá, eles falam assim, esse rei foi bom, mas não como Davi. Lá no reino de Israel, fala assim, este foi um bom rei, mas não deixou os pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Os reinos de Israel, certo? Não rei de Judá, rei de Israel, tá bom? Tá claro para todo mundo, gente? 2 reinos, Israel, Judá. Judá é que ficou fiel. Israel logo abandonou a Deus, tá? Ok? Então a comparação ali é positiva do reino de Judá em relação a Davi. Davi foi fiel. Ele pecou tal, mas Deus considerou ele fiel, porque o arrependimento dele foi verdadeiro. Então Deus sempre considerava Davi como exemplo, certo? Enquanto que em Judá, realmente, mesmo Jeú, que cumpriu o propósito de Deus lá, tudo, mas ele tirou a idolatria de Baal, Jeú tirou a idolatria de Baal, ele eliminou a idolatria de Baal lá no reino de Israel, mas ele não abandonou a idolatria do bezerro de ouro. O que o bezerro de ouro faz? Esse é o Deus que te tirou da terra do Egito, mas era um bezerro de ouro, certo? Era adoração de Deus, mas com a imagem de escultura de um bezerro. Então era um pecado que Deus também abominava. Matou os assassinos de seu pai. Com imprudência, Amazias desafia Jeoás para a guerra e é ferido diante do rei de Israel. Joás despoja Jerusalém. Então aqui, Amazias vai guerrear contra Jeoás, rei de Israel e rei de Judá. Os dois vão guerrear. Quem se sai melhor? Israel. Interessante que a gente pensa, mas o Amazias não era mais fiel, não era aquele que permaneceu? Mas não foi da vontade de Deus que ele guerreasse, ele insistiu, certo? Então saiu fora da vontade de Deus, certo? Não era para fazer isso.
Desobediente, aham. Por isso que ele perdeu. E então Jerusalém é despojada. Depois de 17 anos de reinado, Jeoás morre e seu filho Jeroboão II reina no seu lugar. Então aqui nós temos então Jeoás, rei de Israel, certo? Amazias, rei de Judá. Reinado de Azarias, rei de Judá, e Jeroboão II. Aqui, ó, Azarias, rei de Judá, Jeroboão II. Depois da morte de Jeoás, Amazias vive mais 15 anos. Amazias sofre uma conspiração e foge para Laques e é encontrado morto. Mas o povo de Judá tomou a Azarias, filho de Amazias, de 16 anos, e o fizeram rei no seu lugar. Então aqui nós temos então um rei jovem, não era tão criança como Joás, né? Então, mas tinha 16 anos. 16 anos também não está ainda na idade para poder reinar. Jeroboão II reina 40 anos. Aí continua, fez o que é mal diante do Senhor, certo? Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. O Senhor livra Israel por meio de Jeroboão. As misericórdias do Senhor dá livramento a Israel. Então, Jeroboão II, no caso, ele reina por 40 anos. Então ele morre, Jeroboão II morre, e seu filho Zacarias reina em seu lugar. Ele reinou apenas 6 meses e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Com Zacarias se cumpre a promessa do Senhor a Jeú. Por causa do zelo de Jeú que acabou com a dinastia de Acabe e tirou a idolatria a Baal de Israel, Deus prometeu ele que até a 4ª geração haveria um rei descendente dele, até a 4ª geração. E Zacarias foi o último da 4ª geração. Então Deus cumpriu a sua promessa em relação a Jeú, certo? Como conclusão aqui, porque aí depois de Zacarias vão ser levados cativos para a Assíria. A-2-S-I-R-I-A. Assíria. Certo? Aqui, ó. Todos os reis de Israel do norte seguiram o mesmo padrão de pecado. Continuaram nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Todos os reis, Menahem, Pecalias, Oséias, até serem levados cativos para a Síria. Então, depois da dinastia de Jeú, ainda teve outros reis, até que eles foram levados cativos. Então, essa é a coisa. Todos eles foram, realmente, continuaram nos pecados de Jeroboão. Todos eles. Tá? Então, exceto Acabe, que foi pior do que Jeroboão, que introduziu o pecado de adoração a Baal. A fundamentação bíblica está em 2 Reis 17, 24 até 41. Nós não vamos ler porque nós não temos tempo. O rei da Síria trouxe estrangeiros para habitar em Samaria e levou cativos israelitas. Eles temiam o Senhor, mas serviam as suas imagens. Isso aqui é importante para a gente entender um pouquinho ali lá no Novo Testamento. Então, está vendo aqui? Então, Israel ele é levado cativo, certo? Fica alguns, geralmente eles deixavam os mais pobres, tudo. E o rei da Síria manda pessoas estrangeiras para morar lá, pessoas de outros países que ele tinha dominado também, para morar lá em Jerusalém. Jerusalém não, em Samaria. Certo? Então esses se misturam. Então esses samaritanos, então, eles continuavam com aquela mesma postura lá, olha. Influenciaram lá os estrangeiros, adoravam nos altos, né? Mas tinham um certo temor de Deus, certo? Um certo temor. Mas não adoravam como deveria adorar. A adoração não era como Deus queria, certo? Mas havia um certo temor. Esses eram os samaritanos,
certo? Quando Jesus, por isso que os judeus não aceitavam os samaritanos, porque eles acreditavam que eles também adoravam o mesmo Deus. Só que eles não tinham como provar sua descendência. Eles não tinham como provar que eram os judeus. Isso era muito sério, que os judeus levavam muito a sério. Então, sou israelita, né? Paulo falava lá, né? Fala, né? Sou israelita, de descendência de Benjamim, etc e tal. Então, isso para um judeu isso era muito importante, certo? E os samaritanos não podiam provar isso. Jesus vai desmistificar isso como uma coisa que não é a coisa mais importante, né? E às vezes o judeu, nem todo de Israel é Israel. Só por serem descendentes de Abraão não são israelitas. Ele vai colocar ali que tem que ter a mesma fé que Abraão teve, certo? Não é a mesma fé que Israel teve. Não adiantar ser da descendência física, carnal. Vai precisar ter a mesma fé. Então, os samaritanos, a característica deles é que eles temiam o Senhor, mas serviam as suas imagens. É como um católico hoje. Você pode falar que um católico não teme a Deus? O católico fervoroso mesmo. Não é que esse católico, eu sou católico, mas não é nada, né? Mas esses católicos que vão lá, eles temem a Deus. Certo? Eles temem a Deus. Certo? Mas servem as suas imagens. Certo? Então não agrada a Deus. Hã? Exato, as imagens. Exato. Mesmo que eles falem que é santo, que não é não, mas o santo não pode ser adorado. Pior ainda, né? Que é um santo, um homem. O santo faz mediador também. Especialmente Maria, né? Se torna mediadora. A doutrina deles é terrível. Todos os santos eles colocam como mediador. São. Hã? Eles são santos, mas a gente não é. Bom, alguns são, né? Depende quem eles canonizou lá, né? Então, por exemplo, quando alguns que eles idolatram, São Pedro, era santo mesmo, João, sim. Mas tem alguns que eram só católicos. Santo Antônio, não sei. Eu não sei a história dele, né, para saber se... Não sei a história de Santo Antônio. E tem, por exemplo, esse um dos últimos papas aí que foi canonizado, João Paulo II, foi canonizado? Teve um papa aí que é João Paulo II, então. Então ele foi canonizado, considerado então santo para a Igreja Católica, mas ele jamais se converteu, não há notícia nada, jamais que ele sempre terminou ali sendo papa, tudo, e não se arrependeu. Pelo menos que a gente tem a notícia, né? Mas foi canonizado. Então, nem todos que a Igreja Católica consideram santos realmente eram verdadeiramente santos no que a Bíblia fala que é santo. Tá? Enfermidade de Ezequias é a embaixada babilônica. Agora aqui, ó, Ezequias, ele já é rei de onde? Judá. Ezequias é rei de Judá. Ele foi considerado um bom rei. O que caracteriza dele ali é que ele adoece, ele fica doente. Então, sendo um bom rei, ele adoece, você vai morrer. Aí ele ora a Deus, clama ao Senhor. E o que acontece é que Deus, então, concede a ele mais 15 anos. Então, 15 anos. Então, você vai morrer, você vai ter mais 15 anos. Não, o que ele depois diz? Uma das coisas que ele faz que é Deus não tinha falado ainda, em cativeiro para o povo, para Judá. Ezequias, mesmo tendo sido um bom rei, assim, não foi um excelente rei, mas mesmo tendo sido um bom rei, ele recebe pessoas da Babilônia. A Babilônia não era tão grande nesse tempo, não oferecia ameaças ainda. Então ele recebe eles
e começa a mostrar tudo que ele tinha, a glória de todas as coisas, como Deus tinha abençoado, mostra o seu tesouro, mostra o tesouro da casa do Senhor, mostra tudo para ele, tudo, tudo. Daí veio o profeta, eu não vou falar o nome do profeta, que eu não anotei, também não lembro. Então veio o profeta e diz para ele, o que você mostrou? Mostrei tudo. Nada deixei de mostrar. Pois tudo isso que você mostrou vai ser levado para a Babilônia. Então, esse foi um grande problema. Outro problema do que aconteceu nesses 15 anos que Deus deu a mais. Ele teve um filho chamado Manassés, pior rei de Judá. Pior, não teve outro. Mesmo que lá no livro de Crônicas fala que ele se arrependeu, né? Eu creio que ele se arrependeu, e Deus o perdoa. E ele começa a limpar as bagunças, né, a sujeira que ele mesmo tinha feito, só que ele morre e não consegue limpar tudo, as lambanças que ele fez. Certo? Então ele foi o pior rei de Israel que Deus teve, que era filho de Ezequiel. Ezequiel não, Ezequias. Eu estou falando Ezequiel, gente? É Ezequias, tá? Josias reina 31 anos, segundo Reis 22, 23. Agora eu pulei para Josias. Josias é outro que começou a reinar quando criança. Tinha 8 anos quando começou a reinar. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi sem se desviar. Então Josias, uma das coisas mais importantes em relação a Josias foi o seguinte: ele fez uma reforma espiritual em Judá que nenhum outro fez. Houve outros que fizeram. O próprio Ezequias fez uma reforma lá, né? Acho que eu tenho aqui para trás. Ele fez uma reforma lá em Israel, só que essa reforma que Ezequias fez não foi tão profunda e tão grande. Hã? Não, reforma espiritual. Reforma espiritual. Depois de Manassés. Depois teve Acás, que também foi um mau rei, e depois teve Josias. Certo? Então, aqui nós podemos ver que entre os reinos de Judá, era um rei bom, depois um rei mau. Nós já entramos nesse debate em relação ao pai e filho, né? Como é que pode um filho ser tão ruim quando o pai era bom? Depois, como pode um filho ser tão bom quando o pai era ruim? Igual o Josias. O avô era péssimo, o pai também era péssimo, e ele se tornou um dos mais excelentes reis de Israel. Claro que Deus coloca sempre Davi como o primeiro, né? Mas ele foi tão bom, tão fiel mesmo a Deus. Então Josias foi isso. Tanto é que ele foi profetizado antes. Então teve tanto o avô como também o pai, foram péssimos reis. Isso acontece até hoje, né? Se uma pessoa fez muito depois de mim, conheceu o pai, aí os filhos hoje são tudo cristãos salvos, levam a palavra de Deus. A pessoa ficou muito admirada sobre isso, conversando com os filhos, pegaram a família que veio do pai. Realmente, fala no caminho. A pessoa fala no caminho, Deus. É verdade. Uhum. E outras coisas. Às vezes acontece, por exemplo, os irmãos conhecem o irmão Martin, né? Ele fala assim, ó, quem veio primeiro para a igreja? Irmão Martin. Quem? Não, antes da esposa dele. Os filhos. É. Então, depois, e eles firmaram depois, por causa. Então, quem trouxe os pais foram os filhos, né?
Então, e tem às vezes os filhos trazem os pais. E às vezes os pais, né, quando os pais são convertidos mesmo, eles levam os filhos. Maneira da glória, exatamente. E ali a filha da Maria da Glória foi que primeiro se converteu. Né? E eles não estão, pelo menos, nem todos estão muito firmes, né? Mas eles estão mais do que eles. Os filhos vieram, não ficou, mas a mãe se converteu. Depois, não lá com a gente, mas em outra igreja. Aham. Assim é lá do... Aí quando a gente vê assim, por essas grandes oscilações, normalmente, esses recados com alguém que ensinou para outros filhos, quando uma sequência a Deus, a aproximar do Senhor. Se a gente pegar nas histórias, o que é esse recado? Veio uma pessoa que escreveu esses altos e baixos. Ele seguiu a palavra sobre o obediente. Uhum. Agora, o importante é que eu vejo aqui é a conversão da pessoa. Né? É a conversão. Josias se converteu a Deus. Josias realmente era temente a Deus. Então, o que fala dele? Fez o que era reto aos olhos do Senhor. E olha que fala, andou em todo o caminho de Davi sem se desviar. Isso é um elogio. Certo? Andou em todo o caminho de Davi sem se desviar. Bom, vamos ver aqui a questão da reforma dele. Ordenou a reforma do templo. Gente, o que eles faziam no templo era coisa terrível. Eles colocavam ídolos lá dentro do templo. Então era coisa terrível. Foi um trabalho muito grande. O livro da lei foi encontrado no templo. E aí o que acontece com ele? Com o rei. Ele já estava servindo a Deus. Mas quando ele encontra o livro da lei e ele vai ler o livro da lei para ele, qual que é a postura dele? Ele rasga suas vestes, é uma forma de humilhação. Se rasgar as vestes era o costume deles, tá? Rasgou suas vestes ao ouvir as palavras da lei. Então, tem um outro rei que passamos aqui, né, que quando foi falado para ele, acho que não passamos não, tá? Tá mais para frente, não, que outro rei chegou, também foi para ler o livro da lei, e o que ele fez? Ele realmente ele rasgou o livro da lei. Queimou o livro da lei, em vez de rasgar as vestes e se humilhar, né? Então, o que vai fazer aqui é a conversão da pessoa. Ele se converteu, então o coração estava voltado para Deus. Então, quem é aquele que vai temer a Deus no sentido de temor, de compungir, de fazer a vontade de Deus? Não é aquele temor que eu falei lá, não, de medo, não. É aquele temor mesmo, verdadeiro. É aquela pessoa que é convertida, que tem o coração voltado para Deus. Muito bem, então o que ele faz? Então, revoga a aliança, ele renovou a aliança com Deus diante de todo o povo. Então, isso aqui ele faz essa renovação. Eliminou os sacerdotes, ele destruiu todos os altares e ídolos a Baal. Lembra que ali também já tinha, em Judá, a idolatria de Baal. O mal, meus irmãos, ele vai penetrando devagar. Essa estratégia diabólica não é de hoje. Certo? Tanto é que um homem chamado Anthony Gramsci, ele percebeu isso e ele deu a ação de como que a revolução comunista poderia alcançar maior vitória do que como fez na Rússia, que foi a Revolução Armada. A Revolução Armada, ele falou, não, tem que ser cultural, tem que ser devagar, mesmo que leve 30 anos. Vamos tomando a posição, vamos tomando a cultura, vamos mudando o pensamento das pessoas. Então é exatamente isso a questão com a idolatria. A pessoa se desvia, não é? Hoje eu estou firme no Senhor, amanhã
Amanhã não quero ir mais para a igreja, acabou, não quer mais. Não, é devagarzinho, é aos poucos. Quando se vê, a pessoa já está totalmente longe de Deus. Nosso meio de comunicação. Porque se a gente pegar a geração anterior, eles produziam muito conteúdo. Eram os próprios livros que eles tinham história, a pandemia. Já chegando no mundo que chegou hoje, que é a perdição. Chegou no tudo, né? Você vai ver no meio de comunicação. Era ele pegar e olhar a história do nosso país. Vai chegar o ponto que chegou. Aí a gente pega também boa parte da nossa universidade também foram desligadas, né? O pessoal não houve mais o meio nacional. Ninguém sabe, se perguntar para os meninos o que é o meio nacional. Muitas vezes eu ouvi a escola isso, a gente ouvia todas as vezes. Se eles vão fazer uma mensagem, derrubar tudo, para todos os conceitos. Essa é uma E a das coisas. família, né? Exato. É uma das coisas, né? Quer dizer, tirar aquele senso de patriotismo, né? Mas é outras coisas mais. Mas vamos lá, voltar à nossa coisa aqui, que é o que nós queremos aqui. Ele revogou a aliança, ele renovou a aliança com Deus, ele destruiu todos os altares a Baal, eliminou sacerdotes idólatras, ele profanou o tofete, sacrifício de crianças. Olha a baixaria que já estava em Judá. Sacrifício de crianças. Agora, veja bem, derrubou os altos desde Geba até Berseba, celebrou a Páscoa como nunca se via desde os tempos dos juízes. Nenhum rei antes ou depois se voltou ao Senhor de todo o coração, na alma, e com alma e coração, né? Com toda a sua força, como Josias. Nenhum rei. Uai, irmão, que tá aqui uma coisa aqui estranha. Eu não coloquei em ordem meus coisas aqui. Nós temos que terminar hoje, né? Bem que eu vi que pulou para Josias. Eu lembro que eu preparei sobre a serpente de bronze lá de... Bom, nós já falamos de Josias, né? Mas vamos continuar. Os últimos reis de Judá. Jeocás e Joaquim. Depois de Josias, né? Reinou 3 meses Joacás. Joaquim reinou 11 anos. Todos esses, irmãos, fez o que era mal diante do Senhor. Então, esses foram... Outra coisa que aconteceu foi que, nesse tempo, foi que eles destruíram a serpente de bronze. Lembra da serpente de bronze que Moisés levantou lá no deserto? Ela não foi destruída. E eles estavam usando a serpente de bronze como instrumento de cura para Israel. De idolatria, né? Quando o povo era um instrumento de cura lá para quando era mordido, né? Porém, com o passar do tempo, ela transformou aquele objeto num ídolo, queimando incenso para ele. Até que o rei foi Ezequias, no tempo de Ezequias, em sua reforma religiosa, despedaçou aquela serpente de bronze. Eles chamavam ela de Neustã. Era um pedaço de bronze, removendo assim a idolatria do meio do povo. Então aqui tem um desenho dela aqui, a Iac fez para mim. Então, esse desenho aqui, certo? Dessa serpente de bronze. Então nós podemos dizer o seguinte, um objeto que hoje
tem um símbolo. Tudo bem, tá a serpente de bronze. Você vai olhar e vai ser curado. Tudo bem. E aí? Se você vai ser curado, resolveu, tudo bem. Serviu o seu propósito. Acabou. Aquele era o propósito da... Tem mais alguma coisa? Talvez eles guardaram com o fim de lembrar, para servir de lembrança. Vocês já viram que a idolatria às vezes é isso? Não, nós só lembramos de alguém como a gente pega um retrato, nós lembramos de um parente. Assim nós temos então uma imagem assim, para lembrar daquele santo. Então, não justifica. E era usada como cura. Tem alguma coisa relacionada com o símbolo da medicina, que também tem a serpente? Tem alguma coisa relacionada? Pode até ser. Né? Não sei. Não tenho certeza se eles tiraram daqui. Porque, na verdade, aquela cura lá foi só lá no deserto, lá. Certo? Parece, né, o símbolo da... Mas aqui não... Mas ainda não sei se tem a ver, acho que não, viu? Então, só para mostrar, irmãos, então, um objeto que agora pode ser servir um propósito, mas ele pode se tornar gerações futuras um ídolo. A gente tem que tomar cuidado para a gente não formar ídolos para o futuro, né? Então, bom, aqui o tempo já foi, né, irmãos? Mas nós temos mais algumas coisas importantes aqui. Daqui no tempo de Ezequias, tá? Isso aqui no tempo de Ezequias. A serpente de bronze foi no tempo de Ezequias. Também invasão de Senaqueribe, do tempo de Ezequias. Só para a gente entender, porque essa parte é tão importante. E aqui já é o rei da Assíria. Invade Judá e toma cidades fortificadas. Ezequias tenta negociar pagando tributo com o ouro do templo. Rabzaque blasfema contra Deus e tenta intimidar o povo de Jerusalém. Esse é o comandante deles. Ezequias rasga suas vestes e busca o profeta Isaías, que ora ao Senhor. Então Deus responde por meio de Isaías: Senaqueribe não entrará em Jerusalém. Então o anjo do Senhor fere 185.000 assírios em uma noite. Lembra dessa história? Estou só lembrando aqui. E aí ele realmente, naquele dia, eles vão tentar mostrar nesse dia aqui da 185.000, vê um estrondo, pensa que é alguém e começa a se guerrear uns aos outros, então se matam. E só falando do reino de Manassés, que foi o pior rei, e o Amon, que também foi um dos piores reis. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, então, e levantou os altos da Baal, colocou no templo do Senhor, queimou seu filho em sacrifício, praticou feitiçaria, adivinhação, e fez em Judá pecar mais que as nações que destruiu. Então, essas coisas que Josias consertou foi o que Manassés tinha feito. Certo? Amon andou em todos os caminhos de seu pai, Manassés, serviu os ídolos de Manassés, abandonou o Senhor Deus de seus pais, seus servos conspiraram contra ele, e o povo da terra matou os conspiradores e pôs Josias no trono. Certo? Então aqui nós temos então esses dois reis maus reis no sentido de que eles foram introduzir a idolatria, a adoração a Baal, a sacrifício de crianças. Você viu tanto que foi abominável estes dois reis ali, certo? E aí depois aqui teria depois da história do Josias, tá? Então aí eu vou voltar aqui então. Bom domingo para todos.
Espero encontrar todo mundo aqui à noite. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos agradecer a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos pelo dia que nós passamos aqui. Em nome de Jesus, amém.